Antes de começar, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. Matheus Ramos era um homem que, até pouco tempo atrás, vivia rodeado de amor. Ele e sua esposa compartilhavam muitos momentos felizes, e juntos criaram seu filho, Lorenzo. Mas tudo mudou quando sua esposa sofreu um acidente trágico e não voltou mais para casa. Matheus ficou devastado e se viu sozinho, com a responsabilidade de cuidar de Lorenzo, que ainda era uma criança pequena. A dor da perda fez seu coração se fechar, e ele começou a sentir que não poderia confiar em mais ninguém. Com a ausência de sua esposa, Matheus se tornou cauteloso e desconfiado. Ele achava que, se não se abrisse para as pessoas, poderia evitar mais dor e tristeza. Assim, ele focou toda sua energia em cuidar de Lorenzo, criando um mundo apenas para os dois, onde ninguém mais podia entrar. Embora desejasse que as coisas fossem diferentes, o medo de se machucar novamente o impediu de buscar novos relacionamentos e amizades, fazendo com que se sentisse cada vez mais isolado. Matheus começou a construir muros não apenas em sua casa, mas também dentro de seu coração. Ele pensou que, se isolasse seus sentimentos e evitasse que as pessoas se aproximassem, poderia se proteger da dor que sentiu quando perdeu sua esposa. Assim, cada vez que alguém tentava se aproximar, Matheus fechava as portas de sua casa e de seu coração, como se estivesse se escondendo em um forte. Era como se ele estivesse tentando se proteger de uma tempestade, mas, na verdade, estava se perdendo no frio da solidão. Esses muros que Matheus ergueu tornaram sua casa um lugar silencioso e vazio. Ele se dedicava a cuidar de Lorenzo, mas a tristeza e o medo de abrir-se para novas relações deixavam a atmosfera pesada e sombria. Mesmo com Lorenzo ao seu lado, Matheus sentia que algo importante estava faltando, como se a alegria tivesse sido tirada de seu lar. Ele sonhava com um dia em que conseguiria derrubar essas paredes e permitir que a luz e o amor entrassem novamente em sua vida, mas ainda não sabia como fazer isso. Gabriele era uma jovem tranquila e um pouco tímida, que estava à procura de um emprego que a deixasse feliz. Quando ela soube que precisavam de uma babá para o pequeno Lorenzo, decidiu se candidatar. No entanto, as outras babás que tinham tentado antes não conseguiram se conectar com Lorenzo, que era um menino reservado e um pouco inseguro. Ele precisava de alguém que entendesse seu jeito de ser e que tivesse paciência para conquistar sua confiança. Quando Gabriele chegou para a entrevista, sentiu um frio na barriga, mas também uma esperança. Ela sabia que Lorenzo precisava de alguém especial que pudesse cuidar dele e oferecer a estrutura que ele tanto desejava. Com um sorriso tímido, Gabriele falou com Matheus, tentando mostrar que ela poderia ser a pessoa certa para trazer um pouco de alegria e amor de volta à casa. Matheus, por sua vez, estava cético, mas algo na sinceridade de Gabriele o fez considerar dar a ela uma chance. Matheus sempre foi um homem muito cuidadoso, especialmente depois de tudo que havia acontecido. Para proteger seu filho e seu lar, ele decidiu que precisava fazer um pequeno teste com Gabriele. Um dia, ele deixou um cofre em seu escritório entreaberto, como um desafio disfarçado. Para ele, era uma maneira de observar como ela reagiria, como se quisesse descobrir se poderia confiar nela ou não. Enquanto isso, Matheus se sentia um pouco mal por fazer isso. Ele sabia que era um jogo arriscado, mas seu coração ainda estava cheio de dúvidas. Assim, ele se afastou e ficou esperando para ver o que aconteceria. Essa situação o deixou em conflito, pois, ao mesmo tempo que queria proteger Lorenzo, também desejava encontrar alguém que pudesse trazer alegria de volta à sua vida. Mas as paredes que ele construiu eram difíceis de derrubar. Matheus não conseguia evitar sua natureza protetora e cautelosa. Depois de deixar o cofre entreaberto, decidiu que precisava ir um pouco mais longe para garantir a segurança de Lorenzo. Assim, ele instalou uma câmera escondida em seu escritório, para poder observar Gabriele enquanto estivesse fora de casa. Matheus pensava que isso era uma maneira de se sentir mais seguro, como se tivesse um olho extra cuidando de seu filho. A ideia de espioná-la o deixava se sentindo mal, mas a preocupação com Lorenzo era mais forte. Enquanto estava fora, ele se perguntava se Gabriele era realmente a pessoa certa para cuidar de seu filho. Ele queria ter certeza de que ela não era apenas uma babá, mas alguém que poderia se tornar parte de suas vidas. Porém, em vez de resolver suas inseguranças, esse ato de desconfiança apenas reforçava os muros que Matheus havia construído ao seu redor, tornando difícil para ele se abrir e confiar. A casa de Matheus tinha um clima de tristeza que era difícil de ignorar. As paredes, que um dia estavam cheias de risadas e amor, agora pareciam guardar os ecos da perda que ele sofreu. Cada canto lembrava Matheus de sua esposa, e ele não conseguia deixar de sentir que a alegria havia se esvaído de seu lar. O silêncio parecia pesado, como uma nuvem cinza pairando sobre tudo, e isso tornava a vida cotidiana mais difícil.
Lorenzo, mesmo tão jovem, também sentia essa falta. Ele andava pela casa, brincando com seus brinquedos, mas os sorrisos eram raros. A solidão se infiltrava nas pequenas coisas, como a falta de risadas durante o jantar ou as conversas que costumavam encher a sala. Mateus desejava que a casa pudesse voltar a ser um lar vibrante, cheio de amor e risos. No fundo, ele queria muito mais do que apenas proteger seu filho. Ele ansiava por um novo começo que pudesse iluminar novamente seus dias. No canto da casa, Mateus tinha um escritório que era o reflexo de sua personalidade. Cada objeto estava em seu lugar, cada papel organizado de forma precisa, como se ele estivesse tentando manter tudo sob controle. Para ele, essa organização era uma forma de lidar com a desordem que sentia em seu coração após a perda de sua esposa. Cada vez que ele olhava para seu escritório arrumado, sentia que tinha pelo menos um aspecto da vida sob controle, mesmo que a felicidade estivesse fora de alcance. Esse espaço se tornará um refúgio para Mateus, onde ele podia trabalhar e se distrair de seus pensamentos sombrios. No entanto, a necessidade de manter tudo perfeito também fazia com que ele se sentisse preso. Ele se questionava se essa busca por controle era realmente saudável ou apenas uma maneira de fugir da dor. Enquanto Lorenzo brincava na sala ao lado, Mateus percebia que, mesmo em meio à organização, havia um vazio que a arrumação não conseguia preencher. Ele precisava encontrar uma maneira de trazer um pouco mais de leveza e alegria à sua vida. No primeiro dia de trabalho, Gabriele chegou à casa de Mateus com o coração acelerado. Ela sabia que tinha uma grande responsabilidade pela frente: cuidar de Lorenzo, um menino que era um pouco tímido e que precisava de alguém que pudesse ajudá-lo a se sentir seguro. Com um sorriso gentil, Gabriele se apresentou a Mateus e, apesar de sua própria timidez, falou com confiança sobre como faria o melhor para seu filho. Ela queria mostrar a ele que poderia ser a pessoa certa para trazer um pouco de alegria e estabilidade à vida deles. Mateus observava Gabriele com cautela, avaliando cada movimento dela. Ele queria acreditar que ela poderia se conectar com Lorenzo e oferecer a estrutura que o garoto tanto precisava. Enquanto Gabriele se aproximava de Lorenzo, Mateus notou que, embora fosse tímida, havia uma luz em seus olhos que demonstrava determinação. Algo dentro dele desejava que ela tivesse sucesso, mas ainda havia uma parte dele que duvidava se seria possível superar os muros que ele havia construído. Ao observar Gabriele interagindo com Lorenzo, Mateus notou que ela estava um pouco nervosa. Ele podia ver que, embora quisesse se aproximar do garoto, havia uma hesitação em seus movimentos. Essa timidez o fez lembrar de como era difícil para ele também, especialmente após perder sua esposa. Mesmo assim, algo dentro dele sussurrou que ela merecia uma chance. Ele percebeu que, assim como Lorenzo, Gabriele também poderia estar precisando de um tempo para se ajustar a essa nova realidade. Com esse pensamento em mente, Mateus decidiu dar a Gabriele a oportunidade que ela precisava. Ele se afastou um pouco, permitindo que ela começasse a construir seu próprio relacionamento com Lorenzo. A ideia de abrir um espaço para alguém novo em suas vidas não era fácil, mas a esperança de que Gabriele pudesse trazer um pouco de luz para casa o motivava. Mateus sabia que o primeiro passo para a confiança era dar um voto de confiança, e ele estava pronto para tentar. Enquanto Mateus estava fora, Gabriele começou a explorar um pouco a casa e se deparou com o escritório dele. O ambiente meticulosamente organizado chamava sua atenção, e ela não pôde deixar de admirar a dedicação que Mateus tinha em manter tudo em ordem. Enquanto limpava algumas superfícies, seus olhos se fixaram no cofre que Mateus deixará entreaberto. A curiosidade a levou a se aproximar, mas ao mesmo tempo, ela sentia um frio na barriga, como se estivesse prestes a fazer algo proibido. Gabriele hesitou por um momento, pensando no que poderia encontrar ali. Embora estivesse tentada a olhar mais de perto, havia algo que a impedia. Ela se lembrou da importância da confiança e que Mateus poderia não gostar que ela mexesse em seus pertences. Assim, em vez de abrir o cofre, decidiu que seria melhor manter o respeito por seu espaço. Essa escolha refletia sua própria luta interna, como conquistar a confiança de Mateus e de Lorenzo, enquanto também se protegia de possíveis mal-entendidos. Enquanto Gabriele se aproximava do cofre, algo inesperado chamou sua atenção: uma foto emoldurada da esposa falecida de Mateus, Sabrina. A imagem capturava um momento especial, com Sabrina sorrindo e irradiando alegria. Gabriele não pôde evitar sentir um aperto no coração ao olhar para aquela mulher que nunca conheceu, mas que claramente havia deixado uma marca profunda na vida de Mateus e Lorenzo. A emoção de ver a foto fez com que Gabriele parasse, refletindo sobre a dor que Mateus devia carregar. Naquele momento, Gabriele percebeu que a casa não era apenas um espaço vazio, era um lugar cheio de memórias e sentimentos.
Ela se sentiu tocada pela história de Mateus e como a perda de Sabrina ainda o afetava. Em vez de pegar o dinheiro que poderia ter sido tentador, ela se afastou, compreendendo que aquele cofre era um símbolo de confiança e da vida que Mateus estava tentando proteger. Gabriele sabia que, para se conectar com Lorenzo e Mateus, precisaria respeitar o passado e a dor que eles carregavam. Quando Mateus chegou em casa e viu Gabriele parada em frente ao cofre, observando a foto de sua esposa, seu coração se apertou. A expressão no rosto dela era de profunda emoção, e isso pegou de surpresa. Ele não esperava que alguém, especialmente alguém tão novo em suas vidas, pudesse sentir a dor que ele mesmo carregava. Naquele instante, algo dentro dele se mexeu, e ele percebeu que havia mais em Gabriele do que ele imaginava. Era como se, por um momento, as barreiras que ele havia construído começassem a desmoronar. A visão de Gabriele olhando para a foto trouxe à tona lembranças de Sabrina, momentos que Mateus guardava com carinho, mas que também eram difíceis de revisitar. Ele sentiu uma conexão inesperada com Gabriele, como se ela pudesse entender parte da sua tristeza. Essa revelação o fez questionar suas próprias desconfianças. Seria possível que Gabriele, mesmo sem conhecer Sabrina, pudesse oferecer uma nova perspectiva sobre a vida e o amor? Mateus começou a perceber que talvez fosse hora de abrir seu coração e dar a chance a alguém que poderia ajudar a curar suas feridas. Mateus não conseguiu conter a curiosidade e, ao mesmo tempo, a inquietação que sentia. Ele se aproximou de Gabriele, com um tom de voz cauteloso, perguntou como ela poderia ter reagido daquela maneira ao ver a foto de Sabrina. Ele se perguntava se Gabriele tinha alguma conexão com sua esposa que ele não conhecia. A ideia de que alguém poderia compreender a dor que ele sentia, mesmo sem ter conhecido Sabrina, o intrigava. A mente de Mateus estava cheia de perguntas, e ele queria entender o que havia por trás da emoção dela. Gabriele, surpresa com a pergunta, hesitou por um momento antes de responder. Ela explicou que, embora nunca tivesse conhecido Sabrina pessoalmente, havia ouvido histórias sobre ela e sabia o quanto Mateus a amava. Essas histórias foram passadas por pessoas que conheciam a família, e isso a havia tocado profundamente. A resposta de Gabriele fez Mateus perceber que sua esposa ainda tinha um impacto nas vidas das pessoas, mesmo depois de sua partida. Esse momento de compartilhamento trouxe um novo entendimento para Mateus, mostrando que a memória de Sabrina ainda vivia nas histórias e nos corações de quem a amava. Enquanto conversava com Gabriele, uma onda de culpa começou a invadir o coração de Mateus. Ele percebeu que, em meio a todas as suas desconfianças e inseguranças, havia se afastado de Lorenzo. O menino, que tanto precisava da presença e do amor do pai, estava crescendo em um ambiente cheio de silêncios e barreiras emocionais. Mateus se sentiu péssimo por não ter dado a Lorenzo a atenção que ele merecia, pois estava tão focado em proteger o filho que não percebeu o quanto estava se afastando dele. A culpa pesava sobre Mateus, e ele começou a se perguntar se estava realmente fazendo melhor para Lorenzo. Enquanto Gabriele falava sobre sua vontade de cuidar do menino, ele viu o brilho nos olhos dela, e isso fez sua consciência pesar ainda mais. Mateus percebeu que suas suspeitas sobre Gabriele o haviam cegado para o que realmente importava, a felicidade de seu filho. Essa reflexão o impulsionou a mudar, a tentar ser um pai mais presente e a abrir seu coração, não apenas para Gabriele, mas também para Lorenzo, que precisava de seu amor e apoio. Com a confusão em sua mente, Mateus sentiu que precisava ser honesto com Gabriele. Ele decidiu confrontá-la sobre a intensa reação que ela teve ao ver a foto de sua esposa. Para ele, era fundamental entender o que havia por trás daquele momento. Enquanto se preparava para a conversa, seu coração batia mais rápido, mas ele sabia que essa era uma oportunidade de criar uma conexão mais profunda. Mateus não queria mais esconder suas inseguranças. Era hora de abrir as portas de seu coração e enfrentar seus medos. Quando finalmente abordou Gabriele, ele falou com sinceridade, tentando manter um tom calmo. Ele perguntou o que a havia tocado tanto ao olhar para a imagem de Sabrina. Gabriele, por sua vez, estava um pouco nervosa, mas disposta a explicar. Ela começou a compartilhar como a história de Mateus e Sabrina havia chegado até ela e como a dor da perda ressoava dentro dela. Essa troca de sentimentos e experiências não apenas trouxe clareza, mas também criou um espaço seguro onde ambos podiam falar sobre suas emoções, começando a quebrar as barreiras que existiam entre eles. Enquanto conversava, Gabriele compartilhou uma história que deixou Mateus surpreso. Ela contou como Sabrina havia sido uma luz em sua vida em um momento muito difícil. Quando Gabriele enfrentou desafios pessoais, foi Sabrina quem estendeu a mão e ofereceu apoio, mesmo que de forma indireta. A gratidão que ela sentia pela mulher que nunca conheceu era palpável, e isso fez Mateus sentir um misto de emoções.
Ele se perguntava como poderia ter perdido uma conexão tão significativa com alguém que já havia partido. A revelação aprofundou a confusão de Mateus. Ele se sentia dividido entre a alegria de saber que Sabrina havia tocado a vida de outra pessoa e a dor de lembrar que ela não estava mais presente para fazer isso. Ao mesmo tempo, Mateus começou a perceber que Gabrielle era mais do que apenas uma babá. Ela era uma pessoa que entendia a dor e as lutas que ele e Lorenzo enfrentavam. Essa nova perspectiva fez com que Mateus quisesse abrir seu coração, mas ele ainda lutava com o medo de se machucar novamente. Com a conversa se aprofundando, Gabrielle trouxe à tona uma informação que desafiou tudo o que Mateus pensava que sabia sobre sua família. Ela revelou que Sabrina havia usado um doador de esperma para conceber Lorenzo, um segredo que Mateus nunca soubera. Essa revelação caiu como uma bomba em seu coração. Ele se sentiu confuso e traído, pois a verdade que sempre acreditou ter construído com Sabrina parecia agora estar se desintegrando diante de seus olhos. Mateus ficou paralisado por um momento, tentando processar a nova informação. O que isso significava para ele e para Lorenzo? As emoções correram soltas, e ele começou a questionar tudo sobre seu relacionamento com Sabrina e a paternidade. Ele se perguntava se tinha sido apenas um pai biológico ou se a verdadeira paternidade ia além dos laços de sangue. Essa descoberta complicava ainda mais sua relação com Gabrielle, mas também o fazia refletir sobre o que realmente importava no amor de um pai. Não era apenas a biologia, mas a conexão e o carinho que se constrói ao longo do tempo. A revelação sobre o doador de esperma abalou as fundações da compreensão que Mateus tinha sobre sua própria família. Ele olhou para Lorenzo, pensando em como poderia ser um pai se a origem do menino não era exatamente como ele acreditava. A ideia de que a paternidade pudesse ser mais complexa do que ele imaginava deixava Mateus angustiado. Ele se sentia perdido, questionando se seu amor por Lorenzo era o mesmo, agora que essa nova informação estava em sua mente. Gabrielle, percebendo a confusão de Mateus, tentou explicar que a ligação entre um pai e um filho vai muito além do sangue. Ela havia conhecido o doador e sabia que ele era apenas uma parte da história. Para ela, o que realmente importava era o amor e a dedicação que Mateus tinha por Lorenzo. No entanto, Mateus lutava para entender isso. Sua mente estava cheia de perguntas e incertezas. Enquanto tentava processar tudo, ele percebeu que essa nova realidade exigia que ele reavaliasse sua relação com o filho e o que significava ser pai. Depois de um turbilhão de emoções, Mateus começou a refletir sobre a verdadeira essência da paternidade. Ele percebeu que, mesmo que a origem de Lorenzo não fosse como ele pensava, o que realmente importava era o amor que sentia pelo menino. A raiva que sentia por ter sido deixado no escuro sobre o passado de Sabrina começou a se dissipar, dando lugar a uma compreensão mais profunda. Para Mateus, ser pai nunca foi sobre a genética, sempre foi sobre estar presente, oferecer amor e apoiar Lorenzo em todas as fases da vida. Esse momento de clareza foi libertador para Mateus. Ele entendeu que os laços familiares não são feitos apenas de sangue, mas de cuidado, carinho e dedicação. Ele decidiu que, independentemente das circunstâncias, Lorenzo seria sempre seu filho, e isso não mudaria. Com essa nova perspectiva, Mateus sentiu uma onda de alívio e aceitação, que lhe permitiu abrir seu coração não apenas para o menino, mas também para Gabrielle, que estava se tornando uma parte importante de sua vida. Com o peso das revelações sendo aliviado, Mateus e Gabrielle começaram a se entender melhor. Eles descobriram que compartilhavam experiências semelhantes de perda e de busca por conexão. A conversa que antes era tensa agora se transformava em um diálogo aberto e sincero. Juntos, eles começaram a explorar o que significava construir uma nova família, aprendendo a respeitar e apoiar um ao outro enquanto cuidavam de Lorenzo. Essa nova amizade floresceu, trazendo esperança e uma sensação de pertencimento que Mateus pensava ter perdido. A cada dia que passava, eles se tornavam mais próximos. Gabrielle, com sua paciência e carinho, ajudava Lorenzo a se sentir mais à vontade, enquanto Mateus se permitia confiar mais nela. Juntos, eles navegavam pelas alegrias e desafios da vida cotidiana, criando novas memórias e laços. A amizade que estava se formando era um farol de luz na casa, mostrando que, mesmo após a dor, era possível encontrar um caminho para a felicidade e a união. Mateus percebeu que, ao permitir que Gabrielle entrasse em suas vidas, ele estava dando a si mesmo e a Lorenzo a chance de um novo começo. A revelação sobre o doador de esperma inicialmente deixou Mateus em um estado de raiva e confusão. Ele se sentia atraído por Sabrina, que nunca tinha compartilhado esse segredo com ele. No entanto, conforme os dias passaram e a poeira da revelação começou a se assentar, Mateus começou a refletir mais profundamente sobre a situação. Ele lembrou-se do sonho que Sabrina sempre teve de ser mãe e de como, para ela, era importante ter um filho.
Essa compreensão o fez ver as coisas sob uma nova luz. Mateus reconheceu que, na época em que Sabrina tomou a decisão, ele enfrentava problemas que tornavam difícil para eles terem um filho juntos. A percepção de que Sabrina fez o que achava melhor para alcançar seu sonho o ajudou a ver a situação de forma mais empática. Essa nova perspectiva permitiu que Mateus deixasse de lado parte de sua raiva e começasse a aceitar a história de sua família, com todas as suas complexidades. Ele entendeu que, mesmo sem saber, Sabrina sempre tivera um amor profundo por Lorenzo, e isso era o que realmente importava. Com o passar do tempo, a relação entre Mateus e Gabriele evoluiu de forma inesperada. A dedicação e o carinho que Gabriele demonstrava por Lorenzo aqueceram o coração de Mateus. Ele começou a perceber que sua admiração por ela ia além do profissional. Havia algo mais profundo que começava a brotar. Cada sorriso de Lorenzo, cada risada que preenchia a casa, era um reflexo do esforço e da paciência que Gabriele colocava em seu trabalho. Mateus não pôde deixar de se sentir atraído pela bondade dela e pela maneira carinhosa como ela cuidava do menino. Essa nova percepção despertou sentimentos que Mateus não esperava. Ele se viu pensando em Gabriele não apenas como uma babá, mas como alguém que poderia fazer parte de sua vida de uma maneira muito mais significativa. As conversas que antes eram simples começaram a se aprofundar, e ele começou a notar as pequenas coisas que a tornavam única. Era como se um novo capítulo estivesse se desenrolando em sua vida, e a ideia de que poderia haver amor e felicidade novamente não parecia tão distante. O que começou como uma necessidade de ajuda na criação de Lorenzo estava se transformando em uma conexão genuína e apaixonada entre eles. A conexão crescente entre Mateus e Gabriele logo se transformou em algo mais profundo, e eles decidiram dar um passo à frente em sua relação. Começaram a namorar e a compartilhar momentos que eram não apenas especiais, mas também cheios de alegria e risadas. As saídas em família se tornaram uma rotina, com Mateus, Gabriele e Lorenzo explorando novos lugares juntos, criando memórias que aqueceriam seus corações por muito tempo. As aventuras eram uma forma de celebrar a nova dinâmica familiar que estava florescendo. As viagens e os passeios trouxeram uma leveza para a vida deles. Enquanto exploravam novos destinos, Mateus sentia como se estivesse redescobrindo a felicidade. Gabriele trazia um brilho que iluminava seus dias e fazia Lorenzo sorrir de uma maneira que ele não havia visto em anos. A amizade e o amor que estavam se desenvolvendo entre os três eram como um laço forte, unindo-os em uma nova história repleta de amor, compreensão e união. A casa, antes marcada pela dor e pela solidão, agora ecoava com risadas e alegria, um verdadeiro lar em construção. Após meses de aventuras e descobertas, o amor entre Mateus e Gabriele floresceu de maneira linda e inegável. Eles decidiram que era hora de dar um passo ainda mais importante em suas vidas: se casar. A cerimônia foi um momento mágico, cercada de amor e celebração, com Lorenzo ao seu lado, sorrindo radiante. A família que eles construíram juntos estava finalmente se concretizando em um compromisso formal, e Mateus não poderia estar mais feliz. O dia foi repleto de risadas, lágrimas de alegria e promessas de um futuro juntos. O casamento não apenas uniu Mateus e Gabriele, mas também consolidou a nova família que agora incluía Lorenzo. A vida a partir daquele dia era cheia de esperanças e sonhos compartilhados. Juntos, eles se comprometeram a cuidar um do outro e a criar um lar amoroso para Lorenzo, onde ele pudesse crescer feliz e seguro. A história de amor de Mateus e Gabriele, que começou em meio a desafios, agora se transformava em um belo capítulo de felicidade e união. E assim, eles começaram a escrever suas novas memórias como uma família completa, prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida trouxesse, sempre juntos. Se gostou da história, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe nos comentários o que achou. Até a próxima!